pois Cristo é o tema central, não somente no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento. Em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, encontra-se muitas referências à futura vinda do Messias. Já no terceiro capítulo de Gênesis, Deus declarou que o descendente da mulher, no caso seu filho Jesus, feriria a cabeça da serpente, uma alusão a Satanás. No mesmo capítulo, a fim de ocultar sua nudez, Adão e Eva se cobriam com folhas de figueira, o que representa a influência do homem em cobrir seu pecado. Porém, Deus, em Gênesis capítulo 3, versículo 21, provê-lhe vestimentas de pele de animais. Essa provisão de Deus é o primeiro indício da exigência divina de uma vítima sacrificial. Este ato prefigura sobre dois aspectos: o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, a saber, primeiro, a necessidade de sangue, derramamento de sangue para expiar o pecado, que haveria de morrer um animal para cobrir o pecado do homem. Era necessário para a extinção, para cobertamento do pecado, derramamento de sangue. Alguém deveria morrer em lugar. E segundo, a substituição de uma vítima inocente em lugar do culpado para salvar-lhe a vida. Nesses dois aspectos nós vemos o derramamento do sangue e vemos que deveria morrer alguém inocente para cobertar o pecado, para cobrir o pecado do homem pecador. Foi isso que aconteceu. Foi derramado o sangue de Jesus na cruz do Calvário para cobrir os nossos pecados, que Ele é o Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. E, em segundo lugar, não havia nele mácula, não havia nele pecado algum, que pudéssemos olhar para Ele, dizer e apontar por um erro que Ele havia cometido. Porém, Ele era limpo, puro, santo, digno, não de morte. O que o homem pecador merecia era a morte. O que nós, como pecadores, merecíamos era morrer. Mas, mesmo assim, veio um cordeiro limpo, um cordeiro puro, que não merecia morrer e morreu em nosso lugar, nos dando mais uma vez uma chance. Ele nos redimiu com Deus, por derramar o seu sangue na cruz do Calvário. A humanidade que estava separada de Deus, a humanidade que havia se perdido do caminho, porque nós somos pecadores, nós fomos concebidos em pecado. Em pecado a nossa mãe nos concebeu. E nós, por sermos da natureza de Adão, como Adão caiu e toda a humanidade, agora era necessário que Cristo, como Cordeiro limpo, Cordeiro puro, sem mácula, morresse em nosso lugar para apagar, aniquilar o pecado que estava nas nossas vidas. Porque através dele nós temos acesso a Deus, através dele ele nos deu acesso direto ao Pai, porque ele é o nosso Adão. Só que ele é o Adão que morreu sem pecado, é o Adão que restituiu, não o Adão que degradou. O Adão que nós vemos no Éden é um Adão que faz com que a natureza humana, pecadora, se torne corrompida pelas coisas terrenas. E o que nós vemos em Cristo Jesus, o nosso Adão dos dias de hoje, é alguém que vem restituir algo que foi perdido. Veio para mostrar para nós que nós, mais uma vez, teríamos saída, que nós deveríamos ser o imitador dele, que nós deveríamos fazer o melhor, ter a nossa mente como a mente dele. Veio estabelecer o reino dele, veio trazer reconstrução para as nossas mentes, segundo a mente de Deus. Adão desconstituiu, Adão fez com que o homem se tornasse corrupto, mas Jesus veio para nos santificar. Jesus veio para trazer a nós santificação, para que nós possamos um dia ir morar com Deus no céu. O que nós merecemos é a morte, é o castigo eterno. Mas porque alguém que foi santo, alguém que é puro, que é limpo, alguém que sofreu em nosso lugar, assim como vai dizer Isaías capítulo 53, quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor. Isaías começa ali a revelar o que haveria de acontecer com o Cordeiro tempos antes da vinda do Messias.
E ele começa a falar a respeito do que ele iria sofrer no Calvário, que ele como ovelha estava indo para o matadouro, que ele seria machucado, apertado, moído por causa dos nossos pecados. Mas uma coisa interessante é que ele fez tudo isso como ovelha muda, indo para o matadouro, sabendo que deveria sofrer, o que viria padecer sobre a vida dele. Por isso disse: Pai, se possível, afasta de mim, passa de mim o cálice, mas todavia não seja feita a minha, mas sim a tua vontade, porque era necessário que este processo acontecesse, mostrando que vindo e morrendo como Cordeiro de Deus em nosso lugar, porque o que nós merecemos é o inferno, mas ele nos deu a salvação como dom gratuito através de Cristo Jesus.